quinta-feira da primeira semana de Quaresma. A estação de hoje fica na igreja de São Laurence, em Paneperna, uma das que a piedade dos fiéis de Roma construiu em homenagem a esta mais célebre das martírios da cidade santa. Coletar. Nós suplicamos a Ti, ó Senhor, misericordiosamente para considerar a devoção do seu povo, que mortificando seus corpos por jejum, suas mentes podem ser refrescadas por boas obras. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Ezequiel 18:1-19. Naqueles dias, a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: Qual é o significado que você usa entre vocês esta parábola como um provérbio na terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas azedas, e os dentes das crianças estão no limite. Enquanto vivo, diz o Senhor Deus, esta parábola não será mais para você um provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, a alma que pecar, o mesmo morrerá. E se um homem ser justo, e fazer julgamento e justiça, e não tem comido sobre a montanha, nem levantou os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não tem contaminado a esposa de seu vizinho, nem chegar perto de uma mulher ameaçadora, e não injustiçado qualquer homem, mas restaurou a promessa ao devedor, não levou nada pela violência, deu seu pão aos famintos, e cobriu-no com uma roupa, não tem emprestado sobre usura, nem tomou qualquer aumento, retirou a mão da iniquidade, e executou o verdadeiro julgamento entre o homem e o homem, tem andado em meus mandamentos, e manteve meus julgamentos, para fazer de acordo com a verdade, ele é justo, ele certamente viverá, diz o Senhor Deus. Estas palavras do profeta nos declaram a maravilhosa misericórdia de Deus em relação aos gentios, que estão se preparando para passar da escuridão para a luz pela graça do santo batismo. Os judeus tinham um provérbio favorito: os pais comiam uvas azedas, e os dentes das crianças estão no limite. Mas Deus nos assegura, mesmo no Antigo Testamento, que os pecados são pessoais, ou seja, pertencem a ele que as comete, e a ninguém mais, para que o filho de um pai malvado, se ele ande no caminho da justiça, encontrará misericórdia e salvação. Os apóstolos e seus discípulos pregavam o evangelho aos gentios, e os gentios eram obedientes ao chamado. Eles eram filhos de idolatários, e ainda assim eles foram vistos reunidos na fonte da regeneração, abjurando os maus caminhos de seus pais, e tornando-se os objetos do amor de Deus. O mesmo aconteceu na conversão dos bárbaros do Ocidente, está acontecendo agora em nossos próprios tempos, entre nações infiéis, e muitos serão os catechumens que, na próxima Páscoa, receberão o sacramento do batismo. Deus frequentemente visita crianças com punições temporais, por causa dos pecados de seus pais. É uma providência, que age como um controle sobre os homens, dissuadindo deles o mal por medo de trazer miséria sobre suas famílias. Mas na ordem moral, cada indivíduo é tratado de acordo com seus próprios méritos ou deméritos, e como Deus não imputar um filho virtuoso às iniquidades do pai, então nem as virtudes do pai cobrem a iniquidade do filho. Filipe, a Feira era o neto de Saint-Louis, e o Ufere, o rei perverso da Mércia, era pai dos dois santos, o Ufade e Rufim. Contrastes semelhantes são frequentemente encontrados nas famílias, pois, como diz a Escritura, Deus deixou o homem na mão de seu próprio conselho. Antes que o homem seja a vida e a morte, o bem e o mal, o que ele deve escolher, deve ser dado a ele. Eclesiástico 15:14, 18, e ainda assim, tal é a misericórdia do Senhor nosso Deus, que se um homem fez uma má escolha, mas depois se afastou de si mesmo mal, e se voltar para o que é bom, ele certamente viverá, em seu arrependimento restaurará a ele o que ele havia perdido. Evangelho. Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com Mateus 15:21-28. Naquela época, Jesus foi daí, e partiu para as costas de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher de Canaã que saiu daquelas costas, gritando, disse-lhe: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está gravemente perturbada por um diabo. Que lhe respondeu nenhuma palavra. E seus discípulos vieram e o procuraram, dizendo: Mande-a embora, pois ela chorou atrás de nós. E ele respondeu, disse: Eu não fui enviado, mas para as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. Mas ela veio, e o adorava, dizendo: Senhor, me ajude. Quem responde disse: Não é bom pegar o pão das crianças, e lançá-lo para os cães. Mas ela disse: Sim, Senhor, para os búzios também comer das migalhas que caem da mesa de seus mestres. Então Jesus respondendo, disse a ela:
Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como tu murcha. E a filha dela foi curada daquela hora. Jesus está admirado com a fé desta mulher, ela elogia por isso, ela em nós faria imitá-la. E ainda assim ela era um gentil, provavelmente ela tinha sido uma idólatra, mas o amor materno induz a vir a Jesus, e se jogar aos seus pés. Ela obtém dele a cura de sua filha, e sem dúvidas sua própria conversão. É uma ilustração da promessa consoladora que acabamos de ouvir do profeta Ezequiel. Há almas escolhidas em todas as raças, mesmo naquela amaldiçoada de Canaã. Nosso Senhor trata esta mulher com aparente dureza, embora ele pretenda conceder-lhe o que ela pede, ela teria sua fé ganhar força ao ser julgado, e, pelo julgamento, merece ser recompensado. Rezemos durante esses dias de misericórdia com confiança perseverante. A filha desta mulher canaanita estava perturbada por um diabo, ou seja, seu corpo estava possuído por um espírito maligno. Quantos existem, em toda a igreja, cujas almas são uma presa de Satanás, por seu ser no estado do pecado mortal? Eles estão conscientes de sua miséria. Eles imploram ao nosso Senhor para ter misericórdia deles, e entregá-los. E se, no início, ele adiar o perdão deles, eles se humilharão como esta mulher do nosso Evangelho, que confessa que ela merece esse desprezo com Jesus parece tratá-la. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Fazer bom uso desta estação santa, quando o seu bom pastor é tão próximo a você. Antes de 40 dias se passarem, ele será morto, e as pessoas que o negarão não serão dele. Daniel 9:26. Antes de 40 dias acabarem, estaremos celebrando o aniversário deste grande sacrifício, e o pecador que não será convertido do erro de seus caminhos, e não deve ter vindo para Jesus, como fez esta humilde mulher de Canaã, merecerá ser para sempre rejeitada. Vamos, então, ser sérios no grande trabalho de nossa conversão e nos encaixar para o perdão. Tal é a generosidade do nosso Pai Celestial, que se desejarmos, com toda a sinceridade de nossa alma, ser mais uma vez seus filhos fiéis, Ele nos dará mais do que as migalhas que caem de sua mesa, Ele nos dará Jesus, o pão da vida, e ó, que promessa de reconciliação é isso! Abaixem suas cabeças para Deus. Grande, Senhor, nós suplicamos que todos os cristãos possam reconhecer o que professam, e amar o mistério celestial que tantas vezes se aproximam. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ler este prefácio admirável, tirado do Missal Mozarabique. Isso nos mostra como Jesus é o pão da vida, que nos apoia durante o nosso jejum. Não será menos aceitável, porque quase palavra por palavra é uma repetição de um já dado do rito ambrosiano. Prefácio. Ilatio. Dominica terceira. 40º. É atender e justo, sim verdadeiramente certo e disponível para a salvação, que devemos agradecer, ó Pai Todo-Poderoso, a Ti, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, em quem, eles tão rápido, encontram o alimento de sua fé, o avanço de sua esperança, o fortalecimento de sua caridade. Pois Ele é o pão verdadeiro e vivo, que é o alimento da eternidade, e o alimento da virtude. Pois Ele é a Tua palavra, por quem todas as coisas foram feitas, o pão, não só das almas dos homens, mas da mesma forma dos anjos. Com este pão com seu servo Moisés alimentado, quando, recebendo sua lei, jejuou 40 dias e 40 noites, e absteve-se de alimentos corporais, que ele poderia ser o melhor capaz de participar de sua doçura. Ele viveu e cresceu forte em sua palavra, de cuja doçura seu espírito bebeu, e com cuja luz seu rosto fez feixe. Assim, ele não sentiu fome, e esqueceu toda a comida terrena, pois a visão de sua glória brilhava sobre ele, e, através da infusão do Espírito Santo, ele comeu interiormente da palavra. Para nós, da mesma forma, você deixa de não administrar este pão. Sim, tu nos ofereceu incessantemente fome depois dele. Quando nos alimentamos desta carne, somos fortalecidos, quando bebemos deste sangue, somos purificados. Igual. Este texto é extraído de Ti Liturgical Iar, de autoria de Dom Prosper Guerra Niger.